Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição Quinta-feira, meu povo. Tem como tema o único. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o único. Quando nós olhamos ali para os primeiros 7 capítulos de Levítico, nós percebemos de que forma cada sacrifício apontava para Cristo Jesus. Nós entendemos essa relação direta entre a misericórdia de Deus de se entregar por nós e também a relação direta entre qual era a consequência do pecado, assim como nós conversamos um pouquinho ontem. Então, talvez se você não viu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você dar uma olhada, para você ver o comentário de ontem e você volta no comentário de hoje. E hoje eu queria apresentar para vocês 4 coisas que são apresentadas ali, reforçando essa ideia de que forma de que cada sacrifício apontava para Cristo Jesus. O primeiro é que o Messias, Cristo, seria sem pecados. Da mesma forma que o Levítico exigia que o animalzinho seja perfeito, que ele não tivesse nenhum defeito, apresentando o quê? Que Cristo Jesus, quando viesse para morrer, ele também seria sem defeito, sem nenhuma falha, sem nenhuma marca de caráter de forma equivocada. Não, Cristo seria perfeito. Por isso que era exigido dos animais perfeitos, sem nenhuma marca, sem nenhum outro detalhe que poderia prejudicar a quem ele estava apontando. Porque lembre-se, tudo isso apontava para Cristo Jesus. O segundo aspecto, ele seria um sacrifício. Nós percebemos também que a forma que aqueles sacrifícios daqueles animais que eram mortos apontavam para quem? Para alguém que viria e morreria por eles. E aqui existia uma certa distorção com o tempo da história. As pessoas olhavam para isso e começaram a não associar mais com a vinda do Messias. Eles achavam que o Messias viria para ser um imperador, seria aquele que mudaria, destruiria Roma, mas na verdade ali eles estavam buscando um herói nacional e não um herói espiritual. Só que o sacrifício apontava para alguém que salvaria a essência deles. Não seria uma mudança imediata, ele não colocaria o seu reino em vigor naquele instante, e sim com um tempo futuro. Assim como nós olhamos para Daniel, quando apresenta a estátua, quando nós olhamos para o Apocalipse, apresentando o quê? Que o Messias virá num tempo muito breve para nós, para destruir o pecado de vez. Não seria somente alguém que seria levantado naquele momento, naquele instante, para dar um respiro momentâneo para a nação de Israel. Não, era algo muito maior e muito mais poderoso. E ele só conseguiria alcançar essa forma através do seu sacrifício. Por isso que os animais apontavam para aquele sacrifício. Um outro aspecto, ele carregava os nossos pecados, ele carregaria os nossos pecados. Quando o animalzinho ele era morto, o sangue ele era jogado no altar de sacrifício e também lá na cortina do véu. E de uma forma simbólica era carregado o pecado daquele israelita para o sangue do cordeiro, para o sangue do animal, e esse sangue era jogado lá para dentro do santuário. Para quê? Para que aquele pecado fosse para o santuário. De uma forma muito simbólica e muito didática, apresentando que é por sangue de alguém que o meu pecado é limpo. Não é por causa de mim, não é eu, não posso fazer absolutamente nada. O israelita não fazia absolutamente nada. O sangue só era passado, o pecado dele era passado para o sangue, e quando o sangue era vertido, jogado dentro do santuário, aspergido no santuário, aquele sangue carregava o pecado do israelita. Por isso que diretamente quando João Batista vê Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquele Cordeiro carregaria todos os pecados daquela nação lá para trás que já tinha cometido, os pecados que nós cometemos hoje, todos eles foram carregados através do sangue de Cristo Jesus. Aquele sangue vertido, aquele sangue derramado, mostrava, reforçava que eu, pecador, não tenho força nenhuma, mas é o sangue de Cristo que tem o poder de tirar o pecado de mim e passar para o santuário, passar para as coisas, para limpar o meu nome, para que quando Cristo voltar em poder e grande glória, ele possa destruir definitivamente o pecado, assim como era a purificação do santuário. E nós vamos conversar um pouquinho mais para frente no decorrer dessa lição, tá bom? E o último aspecto, e um dos mais importantes também, era que Cristo seria um aroma agradável para Deus. Quando nós olhamos para a ação do santuário, nós vamos ver que os holocaustos eles eram considerados um aroma agradável para o Senhor. E Paulo vai chamar Cristo, lá em Efésios 5:2 e Filipenses 4:18, também de aroma agradável. Ou seja, pense da seguinte forma: o plano da redenção foi colocado em prática lá atrás. Era um plano que existia antes da queda da humanidade.
muitas pessoas olham e falam assim, não, porque quando Adão e Eva caíram foi que Deus fez o plano. Não. Paulo vai dizer que o cordeiro havia sacrificado antes do início do mundo. Ou seja, já tinha um plano caso Adão e Eva caíssem em pecado. E aí quando Adão e Eva caem em pecado, aquele mundo belo que Deus havia criado ficou cheio de pecado, foi de uma forma ruim. Então causou uma marca, assim, pensa assim na dor de Deus olhar para toda aquela situação. E aí quando Cristo vem para morrer por nós, Ele está reconectando a humanidade ao Pai. Ou seja, aquilo era agradável para Deus. Não porque Deus era um Deus sadomasoquista que queria ver o sofrimento de Cristo, não. Mas por amor ao nome dele, por amor a nós, Ele queria reconectar Deus e humanidade. E isso só seria possível através do sacrifício de Cristo. Por isso que o sacrifício de Cristo era agradável para Deus. Por isso que aqueles animais, quando eles eram levados para o santuário, sacrificados, eram agradáveis para Deus. Para quê? Olha, eles estão entendendo que vai vir alguém para morrer por eles, porque só dessa forma eles podem ser salvos. É isso que Deus queria apresentar. E quando Cristo vem e morre por nós, aí sim Ele fecha, Ele marca, Ele vence o abismo com a cruz, aquele abismo que ligava o humano e Deus, que separava, que fez essa separação. Cristo transpassa esse abismo com a cruz dele, Ele faz uma ligação para que nós, humanos, pudéssemos alcançar a Deus. Por isso que ele é chamado de propiciatório, que era a tampa ali da Arca da Aliança, que ligava o humano com o divino. Então, se os judeus não tivessem ignorado tudo isso que eu falei agora, de uma forma muito simples, eles tinham entendido, eles tinham olhado e falado assim, não, isso aqui é Cristo, agora eu entendi, Jesus é Cristo, não tem outra explicação. Mas nós entendemos que os judeus não compreenderam essas coisas. Só que nós corremos os mesmos riscos hoje de nós olharmos para a cruz, olharmos para Jesus e também desmerecermos tudo que Ele fez. Nós corremos o risco de olharmos para Jesus e falarmos, tá, isso aqui foi abolido no Antigo Testamento, isso aqui não tem mais validade nenhuma. Só que o Novo Testamento ele é baseado no Antigo Testamento. Todas as ações de Cristo no Novo Testamento tinham como base o Antigo Testamento. Afinal de contas ele diz, está consumado. Está consumado o quê? Tudo que foi apresentado por Ele no Antigo Testamento, inclusive o livro de Levítico. O livro de Levítico reforçava, como eu disse lá no comecinho, no domingo, que Levítico apresenta Cristo Jesus em diversas fases, em diversas formas, para mostrar para os israelitas qual é a importância dele. Então nós, hoje, precisamos olhar também para o livro de Levíticos, para entendermos melhor qual é a situação de Cristo no Novo Testamento, para entendermos que Ele realmente é o mesmo Deus no Antigo e no Novo Testamento, que Ele realmente é o Salvador prometido lá atrás, lá em Gênesis 3,15, que os patriarcas estavam aguardando, que todas as pessoas da terra esperavam aquela salvação que só existe no nome de Cristo Jesus. E essa mesma salvação está disponível para mim e para você hoje. Ele é o único que pode salvar eu e você. Não existe outro nome debaixo do céu que importa ser salvo, a não ser o nome de Cristo Jesus. Então, que hoje e na sua vida você compreenda essas coisas. Não podemos fazer separação da palavra de Deus. O que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. O que muda? O Antigo Testamento apontava o Cristo que viria, o Messias que viria. O Novo Testamento aponta o Cristo que já veio uma vez e que irá voltar mais uma vez. Então, se tudo aquilo que foi cumprido, se tudo aquilo que foi apresentado por Jesus foi cumprido quando Ele disse está consumado, se nós olhamos para a história e vemos isso, nós podemos ter a certeza absoluta que todo o restante que Ele prometeu irá se cumprir, que nossos pecados são perdoados e que Ele irá voltar em poder e grande glória para buscar os seus. Então, que nessa caminhada espiritual, nessa caminhada cristã, você tenha a certeza absoluta de quem você crê, de que seu sangue foi vertido na cruz, o sangue de Cristo foi vertido na cruz, para que você pudesse ser salvo. E que através desse sangue, através desse sacrifício que foi apresentado lá no livro de Levítico, nós podemos ter a certeza da salvação no nome de Cristo Jesus. Não importa outro nome, que importa ser salvo debaixo do céu e da terra. Então é importante nós focarmos nesse aspecto, focarmos nessa caminhada, para nunca nos esquecermos de quem é Cristo Jesus na nossa vida. E eu te pergunto, quem é Cristo Jesus para você? Se Ele é o seu Senhor e Salvador pessoal, nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Pai, hoje olhamos rapidamente para quatro aspectos apresentados ali nos primeiros capítulos de Levítico, Pai, para apresentar e mostrar o sacrifício do Senhor Jesus, Pai, por nós. Pai, nos auxilie a não sermos igual aos judeus, que olharam para tudo isso e não entenderam quem Cristo era. Que o Senhor nos dê força, Pai, nos dê sabedoria, nos dê poder espiritual para olharmos para a Tua Palavra, Pai,
e entendermos que o Senhor é o Senhor de ontem, hoje e sempre, Pai. Que tudo isso que foi mostrado no livro de Levítico só apresentava as ações de Cristo no Novo Testamento, meu Pai. Tudo o que Ele faria por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Porque o Senhor nos ama e ama o seu próprio nome. E o Senhor queria vencer esse abismo que existiu com a queda da humanidade, meu Pai. Então, nos perdoe, fique conosco, nos dê sabedoria, nos dê força nessa nossa caminhada até o glorioso dia da volta de Cristo, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe umas notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!